Olá, essa é a explicação sobre o roteiro de árvore binária e árvore binária de busca. Está aqui o projeto, depois de importado. Tá? Vocês precisam ir no arquivo POM logo, inicialmente, e colocar o número de matrícula, colocar o ID do roteiro e fazer uma primeira submissão. Aqui dentro do pacote dos fontes do projeto, existe um pacote BT que contém uma interface que é a interface de qualquer árvore binária e o nó de uma árvore binária. Não precisa editar absolutamente nada nesse pacote. Aqui no pacote BST existe a interface de uma BST que é uma BT, só que o dado dela é comparável. A BST é uma árvore binária que tem a noção de ordem e ela vai ter alguns métodos a mais do que a árvore binária normal. Existe aqui o nó BST Node, que é o nó de uma BST, que também é um nó de uma árvore binária, não tem nada mais, apenas que ele guarda um dado comparável. Aqui no nó da BST já existe algo novo que vocês vão conhecer, que é chamado um padrão de projeto Builder, que é uma forma de se construir objetos setando campo a campo desses objetos, ao invés de se passar tudo num só construtor e sair chamando os gets e os sets, tá certo? Então tá aqui o BST Node, existe aqui o construtor default dele, que cria o nó new, tá? Existe aqui uma classe interna que está sendo declarado dentro do nó BST Node. Essa classe builder, ela é estática, tá? E ela tem esses campos aqui. Aí ela tem os métodos data, certo? Veja que o método data, ele vai voltar aqui um bstnode.builder, ou seja, ele vai voltar um objeto builder que está definido dentro da classe bstnode, onde ele vai pegar esse builder, colocar o dado dentro dele e retornar ele mesmo. Vai pegar o left, ele coloca o left dentro dele e retorna ele mesmo. A mesma coisa para o right e o parent. Então, esses métodos do builder preenchem esses campos convenientemente ou sob demanda e retornam o próprio builder. Tá? E existe um método aqui dentro da classe builder que é o build. Ele vai retornar um BST node, que ele vai chamar aqui um construtor de BST node que passa a receber o builder, que vai construir o BST node. Tá? E esse construtor está definido aqui. O BST node que recebe como parâmetro um builder, o que ele faz é setar os campos do BST node todinho, tá? Com o campo do respectivo builder. Tá? Então, agora a gente não precisa passar diversos parâmetros no construtor do BST Node para poder setar todos. Nem precisa invocar o método set depois do BST Node instanciado. Entretanto, a mudança que vai acontecer é, na hora que eu quiser criar um BST Node, se eu não quiser criar um nó vazio, o que eu faço é, eu dou um new BST Node Builder. Eu primeiro crio o builder do nó, certo? Aí chego no builder do nó, tá certo? Nesse objeto, eu posso chamar ponto data ct com null, ponto left ct com null, ponto right ct com null, ponto parent ct com null, ponto build. Então, com isso daqui, ele vai setar os campos do builder lá e depois vai chamar o método build. Ou seja, injeto as informações dentro do builder, depois chamo o build e ele me dá um nó com tudo isso preenchido. Obviamente, se você quisesse criar um nó com todos os objetos, você preencheria aqui convenientemente em cada método, depois chamaria o build. Isso é um padrão de projeto muito utilizado, principalmente em linguagens que têm suporte ao paradigma funcional, por exemplo, JavaScript. Tá? Então, pode ser criado nó de duas formas, ou chama-se o construtor do nó, depois os gets e os set, ou chama-se o builder. Tá? Isso foi uma forma a mais de mostrar a vocês um novo padrão de projeto. Bem, na classe BST Node vocês não precisam mexer em absolutamente nada. A primeira implementação que vocês precisam lidar é com a implementação de BST, que está aqui, BST InPL. Nessa BST InPL, tá? Sim, você tem aqui o root, você tem a estrutura de uma BST.
tá? Então, você tem o root, você tem aqui o construtor, você tem o getRoot já implementado. E aí, o método isEmpty já está implementado também. Ele simplesmente pergunta se o root é vazio ou não. Esse método isEmpty, ele está lá na classe bst_node, tá? Aí existe aqui o método para calcular a altura de uma BST, certo? O método de buscar um elemento, de inserir o máximo, o mínimo, o sucessor, predecessor, o remover, o pré-ordem e o ordem e o pós-ordem. Aqui o método size já é dado, implementado para vocês observarem como seria a implementação usando, quando se usa a abordagem, quando se usa recursão, tá? Então, eu quero saber o tamanho de uma BST, retorno o size a partir do root, sempre a partir do root, tá? Então, esse size a partir do root, o que ele vai fazer nada mais é do que chamar recursivamente no restante da árvore. De que forma? O size recebendo qualquer nó, de início o result é zero, o resultado é zero. Então, o que ele faz é, se o nó for diferente de vazio, tá certo? Ele vai contar o tamanho da árvore. Se o nó for vazio, ele retorna simplesmente zero. Então, se o nó é diferente de vazio, ele vai acrescentar 1, que eu já tenho um nó, calculo o tamanho da minha subárvore à esquerda, somo com o tamanho da minha subárvore à direita, guardo isso no meu resultado e retorno. Então, todos os métodos que vão ser implementados com recursão precisam ser, na realidade, fica mais fácil ser seguindo esse modelo daqui. Uma outra coisa que é interessante para vocês também é na hora que forem implementar métodos que retornam um array. Então, vocês podem utilizar a classe ArrayList normal de T e instanciar ela, certo? Deixar essa estrutura pronta para poder retornar, tá? Vou colocar um import aqui. Então vamos lá. Na classe ArrayList eu instanciei o ArrayList, certo? Vou fazer preencher do meu jeito, tá? E aqui eu vou dar um return. Vocês vão retornar aqui list.toArray, certo? Esse método toArray pode ser com ou sem argumentos. No caso aqui, se eu quero com argumentos que ele retorne um array de tipo T, eu posso simplesmente passar o tipo de retorno que eu quero, certo? Mas eu não posso fazer isso aqui, para ele retornar um array de T, que eu não consigo dar um new nessa criatura daqui, tá certo? New array tamanho 0, por exemplo. Eu não consigo dar um new de um tipo genérico. Entretanto, eu sei que esse tipo genérico, no caso da BST, ele é comparable, tá? Então, aqui eu posso simplesmente fazer new comparable, retorno um array, e aqui faço o cast para tipo T e esse array é retornado, tá? Lembrando que esse método aqui pós-ordem, a ideia é fazer com recursão. Então, vocês vão precisar de um método auxiliar, tal como está descrito aqui no size. Mas isso é deixado para vocês como exercício, tá? Basicamente, o que vocês precisam fazer seria chamar um outro pós-ordem, passando a lista que vocês vão colocar as respostas, tá certo? E o node root, a partir do root, tá? Esse método provavelmente não existe, mas vocês vão criar ele, certo? Que seria private, ele seria um método void, certo? Post, um método de pós-ordem que recebe um array list de T e recebe um bst node de T também, recebe um nó. E a partir desse nó, certo? Ele vai julgar. Se acontecer de node ponto, se o nó for vazio, tá certo? Vocês não fazem nada, só vão fazer alguma coisa se o nó não for vazio, tá certo? E aqui, o que é que vocês vão fazer? Vai depender de cada método.
certo? Então, o pós-order tem uma ordem de se visitar. E na hora que você for processar a raiz ou então esse node daqui, o que você vai ter que fazer, você vai fazer alguma coisa, certo? Vai fazer alguma coisa, vamos supor que aqui você queira fazer algo com a raiz ou node. Então, você simplesmente faz list.add node, tá? E aqui provavelmente vai ser a chamada recursiva. Depende da ordem de visita, de percurso de cada método, que isso foi mostrado na aula teórica de estrutura de dados.